Há exatos 75 dias, a guerra na região de Kursk tomou um rumo surpreendente. Em Sujevo-Prodvinul, próximo à fronteira com a cidade de Neva, as forças ucranianas da 82ª Brigada de Assalto abriram um verdadeiro corredor da morte para as tropas russas. O cenário é desolador. Montanhas de equipamentos destruídos se acumulam em Sereu, enquanto o Kremlin insiste em afirmar que as forças ucranianas em Kursk estão cercadas. Mas quem afinal acredita nessa narrativa? Nem mesmo os blogueiros militares mais alinhados ao regime parecem convencidos. A situação dos soldados russos é ainda mais dramática. Um grupo deles gravou um vídeo desesperado, implorando à Procuradoria Militar que investigasse seu comandante, acusado de emitir ordens absurdas sob efeito de álcool. O resultado? Todos foram mortos, exceto um. As informações vêm de canais independentes, que expõem a realidade crua da guerra. Enquanto isso, a esperança depositada no czar Kadyrov e em suas tropas se mostrou mais uma vez infundada. As batalhas seguem desfavoráveis, e a incompetência continua a ditar o ritmo do fronte. E por falar em incompetência, a Força Aérea Russa protagonizou um episódio vergonhoso. Após uma foto de uma bomba com uma mensagem de protesto circular entre os pilotos, a hierarquia decidiu punir os primeiros que apareceram pela frente. Uma demonstração clara de arbitrariedade e desespero. Enquanto isso, na Chechênia, onde a paciência se esgotou, militantes atacaram um comboio da Guarda Nacional, matando um de seus membros. A violência não dá trégua. Mas há algo ainda mais intrigante. Como explicar a transformação de figuras que em 2022 apoiavam abertamente a Ucrânia e de repente passaram a disseminar propaganda russa? Um bilionário sul-africano, conhecido por suas conexões obscuras, não apenas conversa regularmente com Putin, como também atendeu a um pedido pessoal do ditador para desativar os Starlinks em Taiwan, tudo para agradar ao camarada Xi Jinping. Que independência é essa? Agora voltemos ao fronte de Kursk. Em uma coletiva de imprensa em Kazan, Vladimir Putin afirmou que uma unidade ucraniana de cerca de 2.000 homens está cercada e bloqueada pelas forças russas. Mas será que essa versão resiste a uma análise mais cuidadosa? Nenhum canal militar sério, nenhum analista independente confirma essa narrativa. Na verdade, os dados mostram uma realidade bem diferente. Nos últimos 10 dias, a área sob controle ucraniano na região de Kursk diminuiu em cerca de 45 km², segundo o projeto Deep State. No entanto, essa redução não significa que a Rússia tenha retomado o controle de territórios estratégicos. Muito pelo contrário, a maior parte dessas áreas passou para uma zona cinzenta, onde o domínio é incerto e os combates persistem. Atualmente, as forças ucranianas mantêm o controle de 650 km², enquanto a Rússia domina entre 500 e 600 km². Outros 339 km² estão em disputa, totalizando quase 1.000 km² fora do controle efetivo de Moscou. Essa avaliação coincide com os dados do Instituto para o Estudo da Guerra, que no início de outubro, estimava em 240 km² a área de confronto direto. Se houvesse mesmo um cerco de 2.000 soldados ucranianos, como Putin alega, por que nenhum especialista ou fonte confiável mencionou o fato? A resposta é simples, porque não existe. Desde o início da ofensiva russa em Kursk, em 10 de outubro, acompanhamos de perto os desdobramentos. Na época, alguns canais pró-Kremlin chegaram a anunciar que unidades ucranianas em Olgovka e outras localidades estavam cercadas. Mas, como sempre, tratava-se de mais uma tentativa de distorcer a realidade. A guerra de manobra, característica desse conflito, faz com que as posições mudem constantemente. Um dia, um lado avança, no outro recua. Não há cercos definitivos, apenas movimentos táticos e contra-ataques. E as evidências estão aí para quem quiser ver. As forças ucranianas mantêm linhas de suprimento estáveis, como demonstram as imagens da 47ª Brigada Mecanizada em ação. Além disso, a intensidade dos combates, com artilharia pesada e ataques coordenados, prova que não há isolamento. Se houvesse um cerco real, como Putin alega, como explicar a capacidade ucraniana de infligir baixas e destruir equipamentos russos? A verdade é que a situação em Kursk é fluida. Há momentos em que grupos específicos podem ficar temporariamente isolados, mas nada que se compare a um cerco em larga escala. A guerra ali é dinâmica, com avanços e recuos constantes. Ambos os lados sofrem perdas, mas as imagens divulgadas pela Rússia revelam um padrão preocupante. Enquanto a Ucrânia exibe vídeos de suas operações com múltiplos ângulos e provas concretas, Moscou recorre a truques baratos.
Fotos de cadáveres são tiradas de diferentes perspectivas para inflar o número de baixas ucranianas, mas uma análise cuidadosa mostra que muitas vezes, os mesmos corpos são contabilizados várias vezes. Cada vida perdida é uma tragédia, mas os números não mentem. Quando comparamos as perdas de equipamentos e soldados, a vantagem russa simplesmente não existe. O Instituto para o Estudo da Guerra reforça essa visão, destacando que mesmo com as recentes movimentações, a Ucrânia mantém uma posição sólida na região. A narrativa de Putin sobre um cerco massivo não passa de mais uma tentativa de manipulação, destinada a alimentar a ilusão de uma vitória iminente. A guerra em Kursk está longe de terminar, e a verdade é a primeira vítima desse conflito. Mas os fatos, esses não podem ser distorcidos para sempre. Enquanto Moscou tenta vender uma versão fantasiosa dos acontecimentos, a realidade no campo de batalha conta uma história bem diferente. E é essa história que precisa ser ouvida. Narrativa de Putin sobre um suposto cerco de 2.000 soldados em Kursk não passa de uma cortina de fumaça para mascarar a dura realidade. Enquanto o Kremlin insiste em vender a ideia de uma vitória iminente, as imagens e relatos do fronte contam uma história bem diferente. Vídeos geolocalizados de 24 de outubro mostram forças ucranianas avançando em direção a áreas estratégicas, como Darino e Nikolaevka, localidades que, ironicamente, Moscou já havia libertado semanas antes, em uma demonstração clara de como suas próprias narrativas desmoronam sob o peso dos fatos. As evidências são incontestáveis. Drones e unidades como a 80ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia documentam estradas repletas de destroços de equipamentos russos, apelidadas de Caminhos da Morte na região. Blindados abandonados, tanques carbonizados e veículos destruídos são o legado deixado pela chamada segunda maior força militar do mundo, um título que, diante das perdas acumuladas, soa cada vez mais como uma piada de mau gosto. A 155ª Brigada de Fuzileiros Navais, em particular, tem sido alvo constante das forças ucranianas, pagando um preço alto por cada metro conquistado, ou melhor, por cada metro que o Kremlin afirma ter conquistado. Enquanto isso, a censura e as restrições de plataformas como o YouTube ameaçam silenciar ainda mais os registros reais do conflito. Vídeos de combates antes abundantes, agora são rotulados como conteúdo sensível, limitando o acesso à verdade crua do que acontece no fronte. Para quem busca informações sem filtros, canais independentes em plataformas menos restritivas se tornam a única alternativa. Um lembrete de como a guerra não se trava apenas com armas, mas também com controle da narrativa. Mas os números não mentem. Após 15 dias de ofensiva ucraniana em Kursk, um dado alarmante emerge. Pela primeira vez desde o início da invasão, a Rússia está perdendo mais equipamentos militares na região do que a Ucrânia. Isso não é apenas um revés tático, é um sinal de que a máquina de guerra russa, outrora considerada invencível, está se esgotando. Enquanto Kiev mantém posições-chave e inflige baixas desproporcionais, Moscou se vê obrigada a recuar em pontos como Olgovka e Lyubimovka, provando que suas conquistas são tão frágeis quanto suas promessas. A situação, porém, não se limita a Kursk. Em outras frentes como Avdiivka e Pokrovsk, a Rússia avança a um custo altíssimo, usando táticas de desgaste que lembram mais uma guerra de atrito do que uma campanha estratégica. Relatos de analistas independentes como o Instituto para o Estudo da Guerra confirmam que as forças russas estão explorando brechas na defesa ucraniana, infiltrando-se entre posições e pressionando onde a resistência é mais fraca. Em Selidov, por exemplo, testemunhas descrevem ataques coordenados com infantaria em massa, sobrecarregando as linhas ucranianas e forçando um recuo gradual. A captura de fábricas e infraestruturas críticas não é sinal de força, mas de desespero, uma tentativa de compensar perdas com conquistas simbólicas. E enquanto o Kremlin celebra cada avanço como uma vitória, a realidade no terreno é bem menos gloriosa. Prisioneiros russos capturados em Selidov revelam que tropas recém-chegadas são enviadas para a linha de frente sem treinamento adequado, muitas vezes para ocupar posições já tomadas, um ciclo de desperdício humano que expõe a fragilidade do comando russo. A Ucrânia, por sua vez, continua a resistir, adaptando-se a cada nova investida e infligindo danos que vão muito além do campo de batalha. Cada tanque destruído, cada soldado capturado, cada quilômetro perdido é uma prova de que a guerra não será decidida por discursos vazios, mas pela capacidade de sustentar a pressão, algo que Moscou, apesar de seus recursos, está cada vez mais incapaz de fazer. A verdade é que esta guerra não será vencida com ilusões.
Enquanto Putin tenta vender uma narrativa de controle e superioridade, os fatos no terreno revelam uma realidade bem diferente. Uma Rússia exaurida, forçada a sacrificar homens e equipamentos em uma corrida insustentável. E enquanto a Ucrânia mantiver sua resiliência, cada dia de resistência será um golpe na credibilidade do Kremlin, e um passo mais perto da única vitória que realmente importa, a da verdade sobre a propaganda. As questões permanecem obscuras, e o que realmente está acontecendo no fronte ainda é uma incógnita. Resta-nos confiar que o Departamento de Estado esclareça os detalhes, pois o que sabemos até agora é que a Brigada Kordak, que atuou naquela região, demonstrou uma maestria impressionante ao frear o avanço fascista no eixo de Pokrovsk em agosto. Lembrem-se de como os alarmistas gritavam que a Rússia já estaria às portas da cidade, que tudo estaria perdido, e no entanto, o avanço russo foi contido. Sim, a Kordak os esmagou, e os invasores não tiveram resposta. Agora, porém, vemos a Rússia lançando onda após onda de ataques, despejando reservas no fronte como se o tempo estivesse se esgotando. E talvez esteja, até novembro, quando as eleições americanas podem definir o rumo desta guerra, cada dia conta. Uma realidade incômoda, mas inegável, o destino da Ucrânia ainda depende, em grande medida, de quem vencerá nos Estados Unidos. Enquanto isso, os militares ucranianos lutam com tudo o que têm para desgastar as forças russas. Mas para que essa estratégia funcione, é crucial que informações precisas cheguem aos comandantes, permitindo decisões táticas inteligentes. No eixo de Pokrovsk, por exemplo, persistem problemas graves de coordenação, como já denunciado em reportagens da Ukrainska Pravda. A guerra de atrito exige não apenas resistência, mas também uma abordagem calculada. Infligir o máximo de perdas ao inimigo quando as condições são favoráveis e recuar quando necessário. Essa é a única maneira de transformar a superioridade numérica russa em sua maior fraqueza. Mas será que a Rússia está realmente vencendo? As setas nos mapas podem sugerir avanços, mas os números contam outra história. Tomemos o exemplo do eixo de Pokrovsk, onde Moscou registrou seus maiores sucessos nos últimos meses. Desde o início do ano, a Rússia perdeu 1.912 unidades de equipamento contra 309 do lado ucraniano, uma proporção de quase 5-1. Isso é vitória? Isso é triunfo? Ou apenas mais uma prova de que, mesmo com todo o seu poderio, o Kremlin está afundando em um pântano de perdas insustentáveis? A verdade é que, neste momento, nenhum dos lados tem uma vantagem clara. A Rússia joga seus homens como carne de canhão, enquanto a Ucrânia luta para maximizar cada recurso. E se há um fator que equilibra a balança, é a resistência ucraniana, que mesmo em desvantagem numérica, impõe um custo desproporcional ao invasor. Mas não se enganem, cada quilômetro conquistado pela Rússia tem um preço em vidas, equipamentos e moral. E cada um desses quilômetros é pago com o sangue de soldados que muitas vezes nem sabem por que estão ali. Enquanto isso, o regime de Putin se apoia em aliados duvidosos. A Coreia do Norte envia mísseis e artilharia, o Irã fornece drones, e a China fecha os olhos para o comércio que sustenta a máquina de guerra russa. Enquanto o Ocidente hesita temendo escalar o conflito, Moscou age sem pudores. Os ataques com mísseis balísticos contra Kiev, como os recentes lançamentos de KN-23, mostram que o Kremlin não se importa com as consequências, nem com o que Washington ou Bruxelas pensam. Essa é a grande ironia desta guerra. A Rússia, com toda a sua arrogância, depende de regimes párias para manter seu esforço bélico, enquanto a Ucrânia, mesmo com apoio limitado, ainda consegue ditar o ritmo do conflito. Mas até quando? Até quando a Ucrânia conseguirá sustentar essa guerra de desgaste? Até quando a Rússia aguentará perder 5 vezes mais equipamento do que seu inimigo? E acima de tudo, o que acontecerá se o Ocidente vacilar? Se os Estados Unidos reduzirem seu apoio após as eleições, se a Europa hesitar em manter o fluxo de armas, se a fadiga da guerra se instalar, quem pagará o preço? Não serão os generais em Moscou ou os políticos em Washington. Serão os ucranianos que já perderam tanto e ainda assim continuam de pé. Por isso não é hora de ilusões. Não é hora de acreditar que a vitória virá fácil, nem de se render ao desespero. É hora de olhar para os fatos. A Ucrânia está resistindo, mas precisa de mais. Precisa de armas de inteligência, de apoio político inabalável. Precisa que o mundo entenda que cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para seu povo. E precisa, acima de tudo, que aqueles que podem ajudar não desviem o olhar. Nos outros fronts, a situação permanece tensa, mas sem mudanças drásticas. Tentativas russas de avançar em direção a Kupiansk ou Chasiv Yar esbarram na mesma resistência ucraniana.
Vídeos de drones destruindo tanques T-90M ou BMPs russos mostram que mesmo com superioridade numérica, o invasor não consegue romper as linhas. Mas isso não significa que a pressão diminuiu. Pelo contrário, a Rússia continua a lançar ataques em múltiplos eixos, testando fraquezas, buscando brechas. E enquanto isso, seus soldados pagam o preço. E que preço é esse? As histórias que chegam das linhas de frente são reveladoras. Recentemente, o canal Figer Bomber, um dos principais veículos de denúncia dentro das forças aeroespaciais russas, publicou imagens de uma bomba aérea com uma mensagem escrita à mão: "Não recebemos o pagamento prometido. Estamos sendo usados como bucha de canhão." Não é apenas uma queixa, é um sintoma de um exército em colapso moral. Soldados russos são enviados ao fronte sem treinamento, sem equipamento adequado, muitas vezes sem sequer saber por que estão lutando. E quando percebem que são descartáveis, a deserção e a insubordinação se espalham, e os espancam até que a obediência se torne instinto. Mas o que acontece quando o medo não é mais suficiente? Quando o soldado percebe que o castigo por desobedecer é o mesmo que por lutar, a morte, seja pelas balas ucranianas ou pelas mãos dos próprios comandantes, aí a disciplina se desmancha como açúcar na chuva. Vejam só, uma bomba com uma mensagem rabiscada à mão não é apenas um ato de rebeldia. É um grito de um sistema que se devora por dentro. Os pilotos russos, aqueles que deveriam ser a elite das forças aeroespaciais, são tratados como peças descartáveis. Recebem ordens de bombardear alvos civis sem questionar, mas quando o pagamento atrasa, quando descobrem que seus superiores embolsam o dinheiro enquanto eles arriscam a vida, algo se quebra. E não é apenas um indivíduo, é uma cadeia inteira de comando apodrecendo. Os generais em Moscou recebem relatórios falsificados, onde tudo está em ordem. Os comandantes de base mentem para cima, os soldados mentem para baixo, e no meio desse teatro de ilusões, homens morrem por nada. Quando a bomba com a mensagem apareceu, o pânico se instalou. Não porque alguém tivesse medo da verdade, mas porque alguém lá em cima percebeu que a verdade poderia vazar. E o que fizeram? Em vez de investigar os atrasos nos pagamentos, em vez de punir os responsáveis pelo desvio de fundos, começaram uma caça às bruxas. Procuraram um bode expiatório, um pobre coitado que nem sequer tinha relação com a mensagem, e o sacrificaram para acalmar os superiores. Enquanto isso, os verdadeiros culpados, aqueles que roubam o salário dos soldados enquanto enviam seus filhos para escolas no exterior, continuam impunes. E não se enganem, isso não é um caso isolado. Em duas das principais forças aéreas russas, pilotos e tripulações já denunciaram atrasos nos pagamentos. Mas não são só eles. Os pilotos de Su-25, os tanques voadores que deveriam apoiar as tropas no solo, também não recebem o que lhes é devido. E o que acontece quando um soldado percebe que seu país o trata como lixo? Ele para de lutar. Ou pior, ele começa a lutar contra o próprio sistema. Lembram do vídeo dos soldados russos que se recusaram a cumprir ordens suicidas? Aqueles homens de pé com armas nas mãos, dizendo que não seriam mais carne de canhão? Pois bem, a maioria deles já está morta. Um único sobrevivente jogado em algum buraco escuro, espera pelo mesmo destino. Não é coincidência. Não é azar. É padrão. Na Rússia, quem ousa questionar é eliminado, não com tiro limpo, mas com a lenta tortura da indiferença. Um comandante que manda seus homens para a morte certa não é punido, é promovido. Um soldado que desobedece é enterrado vivo. E assim, o ciclo se repete. A disciplina na Rússia não se baseia em lealdade, honra ou patriotismo. Baseia-se no terror. E o terror, quando falha, não deixa nada no lugar. Os ucranianos desertam porque não querem morrer por uma causa que não entendem, claro. Mas os russos desertam porque sabem que mesmo se obedecerem, morrerão do mesmo jeito, só que sem nem sequer a dignidade de uma escolha. A diferença é que na Ucrânia, um desertor ainda pode ter esperança de sobreviver. Na Rússia, a deserção é apenas o primeiro passo para o túmulo. E o mais irônico? Enquanto o Kremlin gasta fortunas em propaganda, vendendo a imagem de um exército invencível, seus soldados são obrigados a comprar seus próprios equipamentos. Botas, coletes, até munição, tudo sai do próprio bolso. E quando reclamam, são chamados de traidores. Quando morrem, são esquecidos. Quando vencem, o mérito é dos generais. Quando perdem, a culpa é deles. Isso não é um exército. É uma máquina de moer gente, onde os engrenagens são homens e o combustível é o medo. E máquinas, cedo ou tarde, quebram. A única questão é quantos corpos serão necessários para que alguém, em algum lugar, perceba que o império está ruindo por dentro. Eles são espancados até os ossos se quebrarem.
As baterias são descarregadas em suas pernas, as costelas viram lascas sob as botas dos superiores. Não recebem comida, não têm direito a um segundo de descanso, e qualquer sinal de fraqueza é tratado como traição. Mas o pior não são os castigos, é a normalização do absurdo. Quando um comandante decide zerar um soldado, não é excesso, é procedimento. E procedimentos, por mais monstruosos que sejam, sempre encontram justificativa na disciplina. A lógica é perversa. Se um homem apanha até esquecer o próprio nome, ele não questiona ordens. Se é ameaçado de morte por desobedecer, ele avança mesmo sabendo que será o próximo a cair. Há casos de soldados que, ao descobrirem que seus comandantes são espiões inimigos, não os executam, marcham para a morte com o fuzil apontado para a frente, como se a obediência fosse um instinto mais forte que a sobrevivência. Não é covardia. É um condicionamento tão profundo que apaga até a ideia de resistência. Transformam homens em animais de carga treinados para lamber as botas do dono até o último suspiro. Claro, às vezes há revoltas. Um comandante é morto, um pelotão se recusa a avançar. Mas são exceções tão raras que mal aparecem nas estatísticas. A regra é outra, a maioria aceita o destino porque foi convencida de que não há alternativa. E é essa massa de corpos quebrados, de almas esvaziadas, que alimenta a máquina de guerra. Seja na infantaria, nas forças especiais ou nos batalhões de prisioneiros, os sobreviventes são sempre os mesmos, aqueles que aguentaram os espancamentos, as humilhações, os jogos psicológicos, e agora estão prontos para ser carne de canhão. Porque no fim é isso que lhes resta, obedecer ou morrer. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Você quer estar no lugar deles? Quer ser o soldado que leva um tiro nas costas por hesitar? O recruta que é jogado numa vala comum por reclamar de fome? Ou pior, quer ser o executor, o que aperta o gatilho contra os próprios companheiros porque um superior mandou? Porque é isso que a máquina exige, não apenas corpos, mas mãos dispostas a puxar o gatilho contra quem ousa resistir. Se a resposta é não, então você já sabe o que precisa fazer. Se é sim, pelo menos seja honesto consigo mesmo, você não é um patriota. É uma engrenagem. Mas há um outro lado nessa história. Porque exércitos construídos sobre o medo têm uma fraqueza fatal. Eles só funcionam enquanto o medo durar. Quando a pressão se torna insuportável, quando os soldados percebem que não têm nada a perder, a obediência cega se transforma em revolta. E revoltas, quando acontecem, não são controladas por generais. São como incêndios, começam com uma faísca e consomem tudo. A história já mostrou isso. Impérios caem não por exércitos inimigos, mas porque seus próprios soldados deixam de acreditar no sistema. Enquanto isso, as histórias continuam a vazar. Vídeos de soldados espancados, relatos de execuções sumárias, denúncias de comandantes que matam subordinados por desobediência. Um ex-oficial de inteligência que serviu no 19º Regimento de Tanques, contou como seu comandante, conhecido pelo codinome Pioneer, executou um soldado por se recusar a cumprir uma ordem. Outros 2, identificados pelos codinomes Fen e Níquel, teriam sido mortos a tiros por resistirem. O próprio denunciante fugiu do país depois de receber ameaças de morte. E não é só violência. Há casos de soldados que não recebem salários, que são feridos em combate e abandonados, que são punidos por não matarem suficientes inimigos. Em 3 dias. Quanto mais a máquina avança, mais corpos ela consome. Quanto mais territórios são conquistados no papel, mais homens são jogados em ataques suicidas para mantê-los. E quanto mais perdas se acumulam, mais as histórias de traição, execuções e desespero se multiplicam. Não são exceções. São a regra. O sistema não está quebrando. Ele foi projetado para funcionar assim. Mas há uma brecha nessa armadura de medo. Porque homens que não têm nada a perder são imprevisíveis. E quando a raiva supera o terror, até os mais oprimidos encontram força para virar a mesa. A questão não é se isso vai acontecer, é quando. E quando acontecer, não haverá generais suficientes para conter a onda. Enquanto isso, a verdade continua a se espalhar, apesar de todos os bloqueios, das censuras, das ameaças. E se você quer fazer parte dessa resistência, precisa de ferramentas. Precisa de um jeito de acessar informações sem filtros, de se conectar com quem pensa como você, de apoiar quem luta contra o sistema. É por isso que eu criei o meu VPN. Um serviço que não pode ser bloqueado, que funciona mesmo sob as restrições mais pesadas, que permite a você navegar sem medo de represálias. Ele está disponível para compra com qualquer cartão, de qualquer país, e a instalação é simples, feita para driblar até os sistemas mais sofisticados de vigilância.
E se você tiver dúvidas, não hesite, a equipe está pronta para ajudar, não importa sua idade, seu nível de conhecimento ou sua localização. Porque essa luta não é só minha, é de todos nós. E se você quer ir além, pode apoiar o canal financeiramente. Há um link na descrição para doações recorrentes, e cada contribuição ajuda a manter esse trabalho independente, livre de interesses obscuros. Porque a informação é a única arma que não pode ser confiscada. As histórias não param de surgir. A cada semana, novos relatos, novos vídeos, novas provas do que realmente acontece nas trincheiras. E enquanto o sistema tenta calar as vozes, nós continuamos falando. Porque a verdade não precisa de permissão para existir. Ela só precisa de quem esteja disposto a ouvi-la. E agora os fatos se acumulam como provas em um tribunal. Cada ligação, cada mensagem, cada decisão tomada nos bastidores revela um padrão. O de um homem que, sob o disfarce de inovação, negocia com o inimigo. Não são suposições. São documentos, testemunhos de fontes dentro dos serviços de inteligência, registros que expõem como interesses privados se sobrepõem aos da nação. E o mais assustador, a impunidade. Quando um bilionário com contratos milionários com o Pentágono decide desligar o Starlink para sabotar uma operação ucraniana no Mar Negro, não é um erro técnico, é traição. Quando esse mesmo bilionário recebe pedidos diretos do Kremlin para não fornecer internet a Taiwan, e obedece, não é diplomacia paralela. É cumplicidade com um regime que ameaça a estabilidade global. Quando ele distribui milhões em sorteios para eleitores de um candidato que prometeu perdoá-lo de qualquer crime, não é marketing político. É compra de influência. E quando tudo isso acontece sem consequências, a mensagem é clara. As regras não valem para quem tem poder suficiente para ignorá-las. Mas há algo ainda mais perturbador. Esses não são atos isolados. São peças de um jogo maior, onde a fraqueza do Ocidente é explorada sem pudor. A Rússia não apenas fornece inteligência aos Houthis para atacar navios no Mar Vermelho, ela o faz com a certeza de que não haverá retaliação. Porque quando se mostra medo, o inimigo avança. Quando se hesita, ele interpreta como permissão. E quando se fecha os olhos para a corrupção de aliados, ele entende que pode ir além. O que estamos vendo não é apenas uma guerra na Ucrânia. É um teste de resistência para todo o sistema democrático. E aqui está a pergunta que não quer calar. Até quando vamos normalizar isso? Até quando vamos aceitar que um homem com acesso a segredos de Estado possa negociar com um ditador procurado por crimes de guerra, sem que ninguém o impeça? Até quando vamos fingir que não é óbvio que a cada concessão, a cada sinal de fraqueza, Putin avança mais um passo? A história já mostrou o que acontece quando se subestima um tirano. E no entanto aqui estamos repetindo os mesmos erros, como se as lições do passado fossem opcionais. A verdade é que não há neutralidade possível quando se trata de defender a democracia. Ou você está do lado da liberdade ou está do lado daqueles que a destroem. Não há meio termo quando se negocia com quem usa crianças como escudo, hospitais como alvos e a fome como arma. Não há justificativa para quem, tendo a chance de fazer a diferença, escolhe o silêncio ou, pior, a colaboração. E é por isso que este trabalho não pode parar. Porque cada reportagem, cada denúncia, cada fato exposto é um golpe contra a impunidade. Porque a informação não é apenas poder. É a única coisa que pode impedir que a escuridão se espalhe. Mas ela precisa de você. Precisa de quem ainda acredita que a verdade importa. Precisa de quem não aceita que o mundo seja governado por covardes e cúmplices. Então, escolha. Você pode virar a página e fingir que não viu. Ou pode fazer parte da resistência. A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa, a história não perdoa quem fecha os olhos. Eles não esperam, não negociam, não hesitam. Cada ditador, cada regime autoritário, cada máquina de opressão funciona da mesma forma. Quanto menos resistência encontram, mais ousados se tornam. Quanto menos consequências enfrentam, mais sangue derramam. A Rússia não vai parar na Ucrânia. A China não vai se conter no Mar do Sul. A Coreia do Norte não vai desistir de suas provocações. E nenhum deles vai esperar que o Ocidente acorde, porque sabem que enquanto houver hesitação, haverá impunidade. Enquanto houver silêncio, haverá carnificina. Quantas vidas ainda precisam ser ceifadas para que o mundo entenda? Quantas cidades destruídas, quantas famílias dizimadas, quantas crianças enterradas sob escombros até que alguém finalmente diga, basta. A Rússia já mata há uma década, primeiro na sombra, agora à luz do dia. E o que fazemos? Continuamos a financiar sua máquina de guerra com nosso petróleo, nosso gás, nossa complacência. Enquanto isso, em Kiev, em Mariupol, em Bakhmut, corpos se amontoam. E nós? Nós debatemos sanções, discutimos limites,
calculamos riscos como se vidas fossem moeda de troca. Mas o veneno não fica contido nas fronteiras. Ele se espalha. Ele corrói por dentro. Olhem para a própria Rússia. O que acontece quando um Estado normaliza a violência como política? Quando a mentira se torna lei e a crueldade virtude? O resultado é o que vimos em Ekaterimburgo, um homem morto a tiros em plena luz do dia, em uma estação de metrô, por motivos que ninguém ousa explicar. Ou em Corquino, onde a histeria coletiva transformou um bairro em campo de batalha, onde o ódio racial incendiou ruas e deixou feridos. Onde a polícia teve que conter multidões prontas para linchar, queimar, exterminar. Isso não é acidente. É consequência. Quando um regime prega a guerra como destino, a intolerância como patriotismo e a barbárie como ordem, o monstro que ele cria não fica preso nas trincheiras. Ele volta para casa. Ele se multiplica. E então, de repente, não são mais soldados em Donetsk, são vizinhos se matando nas ruas. Não são mais tanques em luz, são pogroms em cidades russas. Não é mais uma ideologia distante, é o ar que se respira, é o medo que se instala, é a certeza de que a qualquer momento tudo pode desabar. Eles não vão parar, porque para homens como Putin a paz é uma derrota, a moderação uma fraqueza, a humanidade um erro. Sua única linguagem é a força. Sua única lógica é a dominação. E se o mundo continuar a responder com meia-medidas, com hesitações, com a ilusão de que isso não nos afeta, então preparem-se. O fogo que hoje queima a Ucrânia amanhã consumirá Moscou. O caos que hoje devora Kiev em breve devorará São Petersburgo. Porque regimes assim não sabem governar, só sabem destruir. E quando não há mais inimigos externos, eles voltam sua fúria para dentro. Então, se você ainda acredita que a Rússia merece um futuro, se ainda sonha com um país onde seus filhos possam crescer sem medo, onde as ruas não sejam campos de batalha e onde a justiça não seja uma piada, há apenas uma saída. A guerra precisa acabar agora. Putin precisa cair hoje. Porque cada dia a mais é um dia a menos para todos nós. Cada hora de hesitação é uma hora a mais de sangue. E cada vez que viramos as costas, estamos assinando a sentença de morte, não só da Ucrânia, mas de qualquer esperança de um mundo onde a violência não seja a única lei. A escolha é simples. Ou agimos enquanto ainda há tempo, ou aprendemos a viver, ou morrer, no mundo que eles estão construindo. E esse mundo não perdoa, não esquece. E acima de tudo não espera por ninguém.